Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma preleção da Fraternidade da Colmeia. Meu nome é Lauro Hanna e o tema de hoje será Não Vim Destruir a Lei. Esse tema é o título do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. Também vão ser abordados os temas As Três Revelações e a Aliança da Ciência e da Religião. As três grandes revelações que vieram ao mundo vieram Moisés, o primeiro grande revelador. Em 1250 a.C., ele foi o libertador do povo hebreu da escravidão no Egito. Trouxe leis de justiça, códigos morais muito rígidos, porque tinha diante de si um povo ainda muito despreparado do ponto de vista moral e espiritual, e apresentava dessa forma um Deus temido pelo povo. 1250 anos depois, veio o nosso Mestre Jesus, nosso Divino Mestre, que dos 30 aos 33 anos, durante 3 anos, pregou sua obra, seus ensinamentos, através da lei do amor, da fraternidade, da caridade, apresentando Deus como Pai. Ele foi o primeiro profeta a chamar Deus de Pai. E apresentou uma síntese religiosa, um aperfeiçoamento das leis anteriores, mas também ainda para um povo despreparado, ele falava de uma forma alegórica, através de palavras. E finalmente a terceira grande revelação foi o Espiritismo Consolador, através das obras codificadas por Allan Kardec, através de mensagens do plano espiritual, abordando também aspectos filosóficos e científicos e apresentando um Deus como Criador do universo, onisciente, onipotente e onipresente. Então, a primeira grande revelação foi Moisés, libertador do povo hebreu da escravidão no Egito. O povo hebreu, segundo a crença, segundo sua crença, tem sua história contada na lei escrita, a Torá, e a lei falada, o Talmud, que Moisés recebeu ambas de Deus no Monte Sinai, ambas essas leis. E a Bíblia hebraica, a Tanakh, ela na Torá, o Pentateuco, justamente os 5 livros, escritos ou ditados por Moisés, tem o Nevi'im, dos profetas e juízes, e o Ketuvim, os livros poéticos, 5 pergaminhos e de relatos. Então, o Pentateuco, que contém os 5 livros escritos ou falados por Moisés, que contam a história do povo hebreu. Na Gênesis conta o surgimento do universo, da terra, do homem, dos seres vivos, a história de seu patriarca Abraão e a sua aliança com Deus. O Êxodo conta a história da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito depois de 430 anos. Levítico, que é um livro mais para orientação dos cultos, um livro mais religioso. Números relata a peregrinação dos hebreus no deserto em direção a Canaã, a terra prometida. E Deuteronômio, que é o código de leis promulgadas por Moisés para justamente estabelecer regras e disciplina para aquele povo que ele conduzia. Moisés, juntamente com Abraão e com Davi, considerado assim, eles são considerados 3 homens de referência para o povo hebreu. Então nós vamos falar um pouco sobre o patriarca Abraão, primeiro grande patriarca do povo hebreu, descrito por Moisés como sendo descendente da 20ª geração depois de Adão e a 10ª depois de Noé. Tudo isso descrito por Moisés na Gênesis. Abraão, então, seria um homem justo e bom, tinha nascido e vivia na cidade de Ur, que já estava numa decadência econômica, moral e passava por uma grande seca, e assim Deus prometeu para Abraão que ele, cumprindo seus desígnios, as suas vontades, ele estabeleceria uma aliança em que Abraão, seus descendentes e o povo que ele liderasse, todos eles iriam habitar as terras de Canaã, terras muito mais férteis do que as que ele estava deixando, onde jorrariam leite e mel. E dessa forma foi estabelecida então uma aliança abraâmica, em que Abraão teve a mudança do seu nome para Abraão e se tornou assim pai de muitas nações, dos hebreus, dos cristãos e dos muçulmanos. Então Abraão, seguindo os desígnios de Deus, partiu da cidade de Ur, na Babilônia, indo em direção até Harã, e depois de lá foi até as terras de Canaã. Essa foi a
Aqui temos então a árvore genealógica de Abraão, que daria origem às 12 tribos de Israel. Como o Senhor havia prometido a Abraão, ele geraria um filho. Como sua esposa Sara não conseguia conceber, então Deus deu a bênção para que ele gerasse um filho em sua serva, Agar, com a permissão de Sara, sua esposa, que teria gerado Ismael, gerando assim os ismaelitas, sendo assim Ismael sendo pai do povo árabe. E como Agar começou a entrar em conflito com Sara, então Deus deu a bênção a Sara para que ela pudesse gerar o seu filho Isaque, e ele com Rebeca, sua esposa, geraram os gêmeos Jacó e Esaú. Esaú seria o patriarca dos Edomitas, e Jacó, que mudaria de nome, então, através de seus 12 filhos, iria gerar as 12 tribos de Israel, através de 10 dos seus filhos e de 2 netos, filhos de José, que seriam Manassés e Efraim. O patriarca Jacó, então, que havia mudado o nome para Israel, ele teve através dos seus descendentes, 10 filhos e 2 netos, líderes das 12 tribos de Israel, aqui representadas nesse gráfico. Posteriormente, o próprio Jacó, já com o nome de Israel, após uma grande seca nessa região, ele leva a sua família e o povo hebreu para o Egito, onde ele se encontra com José, que havia sido antes vendido como escravo, mas já ocupava uma grande posição junto ao faraó, onde eles chegaram com a permissão para ocupar aquela terra mais fértil e depois acabaram se tornando escravos. Naquela região, escravidão essa que teria durado 430 anos. Moisés então liberta o seu povo e o leva através do deserto até de volta às terras de Canaã, a terra prometida. Aqui uma passagem que mata a sede de seu povo. Porém, Moisés, nesse trajeto, durante um período em que ele estava em conversa direta com Deus, ele, ao retornar, ele fica extremamente decepcionado e irado vendo aquele povo adorando um bezerro de ouro, reclamando de sede e de fome, relembrando a vida no Egito. Então, dessa forma, Moisés, muito decepcionado e muito irado, ele vai ao encontro de Deus e lá ele recebe o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, para estabelecer disciplina e regras para aquele povo ainda tão materialista, tão imoral, tão atrasado do ponto de vista espiritual. E dessa forma, então, Moisés viu que ele tinha diante de si um povo ainda muito despreparado para chegar à terra prometida e que precisava de normas mais rígidas, de educação, de conhecer a história do seu povo, a história do patriarca Abraão. Então, enfim, ser realmente educado. Então, dessa forma, ele que tinha um trajeto pela frente de cerca de 425 quilômetros, o que daria uns 40 dias percorrendo com o povo durante o deserto, ele viu que precisava adiar aquela chegada às terras de Canaã para poder educar aquele povo, passar todos os ensinamentos religiosos e históricos. Então, por isso, ele seguiu um outro trajeto, levando, pelo que está descrito na Bíblia, 40 anos. Talvez não tenha sido tanto tempo, mas o tempo suficiente para educar aquele povo, para que, principalmente as novas gerações, chegassem mais preparadas à terra prometida. E foi o que acabou acontecendo. Então, para educar aquele povo, estabelecer regras, Moisés chegou em contato direto por uma inspiração divina, recebeu os 10 mandamentos, o decálogo, que são leis de disciplina moral. Então nós vamos ver que esses mandamentos, principalmente os 5 primeiros, são de afirmação de obrigações. E os 5 últimos são de negações e proibições. Então nós vamos ver aqui o primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da terra do Egito, da casa da servidão. 2. O segundo: não terás outros deuses diante de minha presença. 3. Não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em juramento vão. 4. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. 5. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias sobre a terra. E aí os outros já são de negação. 6. Não matarás, de proibição. 7. Não cometerás adultério. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
e seu servo, e sua serva, e seu boi, e seu asno, e tudo que seja do teu próximo. Ou seja, regras estabelecidas de acordo com a população daquela época. O povo que Moisés tinha diante de, repito, era um povo muito atrasado do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, povo muito materialista. Mas, além disso, ele estabeleceu também e promulgou mais 611 mandamentos, que são, na verdade, leis disciplinares e morais, leis de justiça. Então, divididos em 248 mandamentos positivos, ou seja, de obrigações, e 365 mandamentos negativos, que significam proibições. Os hebreus então chegaram até a Terra Prometida através de Josué, conquistou Jericó e tomando então posse da Palestina. Na sequência, o poder ficou sob juízes, que eram chefes políticos, militares e religiosos. E depois, a seguir, tivemos a Era dos Reis, um período de apogeu do povo hebreu, principalmente com Davi, que venceu Golias e conquistou a Palestina, estabelecendo a sua capital em Jerusalém, e com seu filho Salomão construiu o Templo de Jerusalém, o templo dedicado a Deus, o Templo de Salomão. Esse foi um período áureo do povo hebreu, e depois atravessou momentos difíceis, com a divisão no reino do sul de Judá e o reino do norte de Israel. Dessa forma, já enfraquecidos e divididos, em 721 foram conquistados pelos assírios e em 612 caíram diante dos babilônios. E assim o povo hebreu novamente se tornou escravo, ficando no cativeiro. Nesse período, alguns jovens da corte hebraica, alguns jovens de sangue real, 4 deles, entre eles Daniel, passou a viver na corte babilônica e lá começou a se destacar muito como um grande profeta diante do imperador Nabucodonosor, grande construtor da Babilônia, do jardim da Babilônia. E nesse período, o profeta Daniel fez grandes revelações através do seu livro apocalíptico no Antigo Testamento, em que as 4 visões de Daniel vislumbravam a luta entre as forças do bem e do mal nesta terra. Ele descreve também a visão de Deus, do inferno e o julgamento final. Também descreve como conceito a ressurreição, ou seja, a reencarnação, e a vinda do Messias, o Filho do Homem. O profeta Daniel também, grandes revelações, com grandes profecias, entre elas o domínio da Babilônia sobre os hebreus de 605 até 539 a.C. Depois eles cairiam diante dos persas, que libertariam o povo hebreu. Depois os persas seriam derrotados por Alexandre Magno, que conquistariam aquela região. E finalmente, então, o Império Romano ficaria absoluto e dominaria aquela região, sofrendo depois uma queda e trazendo uma grande transformação para o mundo. E as profecias de Daniel se concretizaram. Em 587, Nabucodonosor destruiu o Templo de Salomão, porém depois, em 539, foi derrotado por Ciro, imperador da Pérsia, que libertou o povo hebreu, que retornou à Palestina e reconstruiu o Templo de Salomão. Alguns profetas, entre eles Isaías, consideravam que o Messias era o imperador Ciro da Pérsia. Nesse período aqui, e sob muita influência dos persas, alguns escribas, entre eles Esdras, eles recuperaram muitas das antigas escrituras e muitas delas sob influência dos persas. Nesse período é que a religião passou a ser chamada de judaísmo e o povo hebreu passou a ser chamado de judeu. Em 533 a.C., os persas foram derrotados por Alexandre Magno e os macedônios e gregos passaram a dominar a Palestina e exercer uma grande influência religiosa e principalmente cultural naquela região. E seguido depois pelo domínio romano a partir de 168 a.C. Então as profecias de Daniel se concretizaram perfeitamente. Voltando a Moisés, então, nós temos que dividir em 2 partes a lei mosaica, uma na lei de Deus, que é invariável, imutável, que foi promulgada no Monte Sinai e que é eterna
e para toda a humanidade. E a outra lei, a lei civil, disciplinar de regras morais estabelecida para Moisés de acordo com os costumes e o caráter daquele povo que ele conduzia, e ela sempre se modifica de acordo com as necessidades da sociedade e do tempo em que ela vive. Então, o caráter da lei divina é eterno, é para todos os povos e todas as nações do país. A lei mosaica é uma lei criada por homens, então é uma lei transitória, ela apresenta um Deus à imagem e semelhança do homem, então ela, nesse sentido, é contraditória, tem várias contradições, vários paradoxos, é conflituosa, mostra um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que age de forma intempestiva, que em alguns momentos ele se arrepende, em alguns momentos ele se vinga dos agressores, dos seus familiares, dos seus descendentes, até dos seus animais, então bastante conflituosa, contraditória. E aqui temos então o Senhor dos Exércitos que deverá ser temido e não amado. Como falamos então, os gregos exerceram grande influência naquela região, os fundadores da filosofia ocidental, Sócrates, o fundador da escola ateniense de filosofia, seu discípulo Platão, e em consequência, mestre de Aristóteles, foram os três grandes representantes dessa escola. Sócrates e Platão são assim então considerados pelas influências e mensagens que tiveram principais precursores do cristianismo e que, além de terem pressentido as ideias cristãs, suas teses, suas ideias, seus ensinamentos vão muito de encontro aos princípios do espiritismo. Vamos ver aqui alguns dos conceitos que Sócrates passou, alguns dos seus ensinamentos. O homem é uma alma encarnada, a doutrina da pré-existência da alma, a multiplicidade de encarnações e a unicidade de Deus. Então, ele, mesmo sendo grego, o povo grego era politeísta, era pagão, mas Sócrates já pregava a existência no Deus único. Então, conceitos absolutamente pertinentes à doutrina espírita até os dias de hoje. O Espiritismo prega exatamente isso, a existência de um Deus único, a imortalidade da alma, pluralidade de existências, pluralidade dos mundos habitados, acreditando em vida em outros mundos, e comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, então esses são os pilares da doutrina espírita e que tinham muito a ver com os fundamentos dados por Sócrates. Aqui vemos imagem da condenação de Sócrates. Ele foi condenado à morte porque, segundo os pagãos gregos, ele estava corrompendo a juventude. Então, exemplo do nosso Mestre Jesus, ele não escreveu nada dos seus ensinamentos, foram seus discípulos, principalmente Platão, que escreveram, e ele foi condenado à morte por envenenamento com cicuta. Veja um outro conceito que ele diz: as almas, depois de permanecerem no Hades, tipo umbral, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos, quer dizer, conceito de reencarnação. E vejam que vai de encontro ao que escreveu Allan Kardec, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, pois oferece-nos meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os espíritos nos ensinam. E Platão, discípulo de Sócrates, o que ele escreveu? Não se deve nunca retribuir a injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Contra o ensinamento de Jesus e Cristo e o perdão. Se alguém te der um tapa, ofereça o outro lado da face para outro tapa. Perdão. Aqui dizia só Platão: a riqueza é um grande perigo. Ensinou algo muito. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois mais fácil é passar uma corda pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Semelhantes aqui a imagem de Platão e seu discípulo Aristóteles. Uma ilustração. E aqui que diz Platão: há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Jesus ensinou algo semelhante. E por que vês o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão, e não te reparas na trave que está no teu olho? Platão disse: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Isso vai de encontro à reforma íntima pregada pelo kardecismo, em que ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior.
Gandhi, que era hinduísta e jainista, ele não tinha formação cristã, mas era um grande admirador e seguidor de Cristo, na verdade, na prática era um cristão, ele dizia, antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. E Chico Xavier também nos ensinou, falando que dou o direito a que os outros sejam do jeito que eles quiserem ser, e a minha obrigação de ser melhor hoje do que fui ontem. Da reforma íntima. Jesus, então, foi a segunda grande revelação que veio através de nos ensinar a fraternidade, a caridade, como prática da vontade de Deus, prática para a salvação. Então, Yeshua ben Yosef, que significa Jesus, filho de José, ele é tentado, ele instigado, ele desafiado pelos fariseus, ele com muita sabedoria, ele disse, não vim destruir a lei, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. E além dos seus ensinamentos morais e de fraternidade, mostrou respeito pelas antigas escrituras e com muita sabedoria não levou à confrontação junto aos fariseus e escribas. Jesus também nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo. Essa expressão, esse ensinamento também está contido no Antigo Testamento, em que lá nós temos em Deuteronômio, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E também em Levítico nós temos, não procurem vingança nem guardar rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus foi mais além, estendendo o máximo do perdão, dizendo, amai os vossos inimigos. Jesus Cristo, então, nos deixou muitas mensagens de amor, de fraternidade, de caridade como sendo a prática da vontade de Deus, nos deixou um grande legado que foi o Sermão da Montanha, riquíssimo em ensinamentos e mensagem de fé, de esperança, e tão importante que Gandhi chegou a dizer que se todas as antigas escrituras fossem perdidas, mas se sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, tudo estaria salvo. E nos deixou também a oração em honra ao nosso Deus Criador, o Pai Nosso. Jesus assim nos deixou a mensagem de fraternidade e caridade através dos seus atos, das suas palavras, através dos milagres que alcançou, através das profecias e dos ensinamentos morais. Então, Cristo e a lei mosaica. Ele modificou sim a lei mosaica nos seus fundamentos e na sua forma, ele combateu a hipocrisia, ele combateu as práticas exteriores e as falsas interpretações, pregou acima de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aqui está toda a lei e os profetas. A profundidade dessa mensagem. Aqui a Palestina, na época de Jesus, era dividida ao sul pela Judéia, ao centro a Samária e ao norte a Galiléia, de onde veio Jesus de Nazaré. Os religiosos da época de Jesus, os saduceus, que eram extremamente materialistas, muito ricos, muito poderosos, não eram tão numerosos, mas eram os principais cargos, normalmente, do Sinédrio eram ocupados por saduceus. Os sacerdotes eram os líderes religiosos, mas atuavam mais como líderes políticos, querendo agradar os romanos. Os fariseus já eram mais numerosos, mas também muito poderosos. Eles atentavam contra Jesus o tempo todo, desafiando, insultando, afastando as pessoas que acreditavam em Jesus. Os escribas eram os doutores da lei também muito arrogantes. Eles questionavam Jesus e achavam-se tão importantes que eles pregavam que o importante era como eles interpretavam as antigas escrituras e não o que estava escrito. Os herodianos eram os partidários de Herodes e também viam uma grande importância em se aproximarem e apoiarem os romanos, então eles serviam mais a César do que a Deus. Os zelotes, ao contrário, já eram bastante religiosos, fanáticos religiosos e nacionalistas. Eles eram
revolucionários tinham um caráter militarista. Então, enquanto esses 5 primeiros aqui tinham uma característica mais política do que religiosa, esses outros aqui já eram mais religiosos, apesar de que os zelotes eram muito nacionalistas e militaristas. Os publicanos, eles eram odiados pelo povo porque eram os cobradores de impostos, então eram acusados de enriquecerem a si mesmos e coletavam impostos para os romanos. E o povo hebreu tinha ódio de pagar impostos, eles tinham mais ódio da ocupação militar, mais ódio de ter que pagar imposto para os romanos do que propriamente pela ocupação militar. O mesmo em relação aos peageiros, que eram como se fossem fiscais aduaneiros, também cobradores de taxas, também eram muito mal vistos. Os samaritanos eram considerados uma raça de segunda categoria, porque eram considerados uma raça mista pelos outros hebreus, uma raça misturada de hebreus e gentios. E tínhamos aqui 3 povos eminentemente religiosos, de vida muito simples, de vida muito religiosa, muito pura. Uns eram os nazarenos, de onde veio o nosso Mestre Jesus, eles usavam cabelos compridos, se abstiam de bebidas alcoólicas, muitos adotavam a castidade. Como representantes, além do Mestre Jesus, também tivemos Sansão, Samuel, João Batista, que eram nazarenos, e muito provavelmente muitos deles se tornaram adeptos do cristianismo, entre os primeiros cristãos. O mesmo em relação aos essênios, também um povo extremamente religioso, virtuoso, acreditavam no amor a Deus, ao próximo, na imortalidade da alma, na ressurreição. Então eles já acreditavam na reencarnação também, eram celibatários e eram muito humildes e muito provavelmente também estão entre os primeiros seguidores de Jesus. E o mesmo em relação aos terapeutas, que eram curadores, servidores de Deus, também muito religiosos, viviam ali na região de Alexandria, no Antigo Egito, também com muita certeza estavam entre os primeiros povos seguidores dos ensinamentos de Jesus entre os cristãos primitivos. Jesus, então, sempre com muita sabedoria, com muito amor, mas ele combatia a hipocrisia. Então, olha o que ele diz a respeito dos escribas e fariseus, que eles sentavam-se na cadeira de Moisés e observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois eles dizem e não fazem. Então, Jesus combate essa hipocrisia pelo combate ao comercialismo da religião no templo. Ele acabou sendo muito perseguido por grupos interesseiros e acabou pagando um preço alto por isso. Mas deixou sua mensagem de amor para a humanidade. Ame a teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Albert Einstein, um gênio, prêmio Nobel de Física, um grande cientista e também filósofo judeu, mas vejam o que ele fala a respeito do nosso Mestre Jesus. Ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, mas ninguém os expressou tão divinamente. Linda definição que Albert Einstein, um dos maiores gênios da história da humanidade, deu sobre o Mestre. Nosso Mestre Jesus, então, ele nos trouxe um Deus como um Pai generoso, foi o primeiro profeta a chamar Deus de Pai, os outros chamavam de Senhor, de Deus. Ele foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Muitos dos seus ensinamentos foram mal compreendidos, ou se perderam, ou foram deturpados. Ele falava muito através de parábolas, ou por outros interesses comerciais, políticos. Houve muita deturpação dos seus ensinamentos. E ele, conhecendo a imaturidade espiritual do homem, por isso falava através de parábolas, ele prometeu aos seus discípulos, aos seus seguidores, a todos aqueles que o amaram e compreendendo sua mensagem, ele prometeu pedir ao Pai que enviasse um paracleto, ou seja, um consolador para a humanidade. Jesus foi incompreendido, erradamente julgado e condenado à morte bárbara na cruz. Mas deixou seguidores espalhados pelo planeta, mas inicialmente dentro da própria Palestina, dentro de Israel, em Jerusalém, começaram os seus seguidores a pregarem os seus ensinamentos. Os apóstolos foram extremamente importantes,
Entre eles, um grande mensageiro de Jesus foi o apóstolo Paulo, através das epístolas e das suas pregações. Pregações essas normalmente ao ar livre, na maior simplicidade. As primeiras comunidades pregavam também, rezavam também em grutas, em cavernas, em pequenas paróquias, em pequenas capelas, muitas vezes para fugir das perseguições. Essas começaram dentro do próprio judaísmo, entre os judeus, expulsando os cristãos das sinagogas. Em Roma também, perseguições terríveis. Aqui nós vemos as cenas do apedrejamento de Império Romano. A perseguição foi implacável, durou cerca de 300 anos, 3 séculos de perseguição. As perseguições foram muito maiores dentro do Império de Nero, de Marco Aurélio, Diocleciano. Nero chegou ao máximo da crueldade quando ele ateou fogo a Roma e culpou os cristãos. Os cristãos que já eram mal vistos pelos romanos foram cruelmente martirizados. Eles eram colocados nas arenas, no Coliseu, para serem devorados pelos leões, ou então eram crucificados e depois queimados como tochas humanas para iluminar o Coliseu e as ruas de Roma. Martírio bárbaro. Até que chegou o imperador Constantino, em 306, e como sua mãe Helena havia se convertido ao cristianismo, ele pregou, ele concedeu a liberdade jurídica e devolveu as propriedades aos cristãos. Tornou-se cristão a partir da batalha na Ponte Milvia, em que na véspera ele teve um sonho com a cruz de Cristo no alto de uma nuvem e com os dizeres in hoc signos vinces, ou seja, sob esse signo vencerás. E dessa forma, no dia seguinte, ele teve uma vitória esmagadora sobre Magêncio, aumentando o seu domínio, e atribuiu a vitória ao Deus cristão e assim tornando-se o primeiro. Como haviam muitas divisões dentro do cristianismo na época, muitos questionamentos, a questão do dogma e aqueles pregavam contra determinados dogmas, ele antes, em 313, ele já havia editado o Edito de Milão, concedendo tolerância religiosa aos cristãos, de forma oficial, juntamente com o imperador Licínio do Oriente, e para resolver aqueles conflitos, ele convocou o Concílio Ecumênico de Nicéia em 325. Ele combateu o arianismo. Ário, ele era um bispo de Alexandria e ele combatia a crença na Santíssima Trindade e ele proclamava que Jesus não era Deus. E o Concílio de Nicéia teve como tema principal a cristologia e ratificou todas essas teses, proclamando que Jesus era Deus, proclamando a Santíssima Trindade, em que Jesus seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a formação do cânon, definindo o que era de inspiração divina e o que não era. O Credo de Nicéia estabeleceu o domingo como dia oficial de descanso e não sábado dos hebreus, e a celebração e a data da Páscoa. Interessante que na redação do Credo de Nicéia tem um trecho lá que diz: creio na ressurreição dos mortos, ou seja, a crença. Consequências positivas do Concílio de Nicéia, que cessaram as perseguições aos cristãos, a crucificação foi abolida, as lutas de gladiadores foram cessadas gradualmente e os templos foram. Consequências negativas: estabeleceu um domínio muito grande para a igreja, uma vida luxuosa para os seus integrantes, acúmulos de terras da igreja, novas interpretações religiosas, perseguição aos hereges, aqueles que não concordavam com os dogmas religiosos propostos pela Igreja Católica passaram a ser perseguidos. Ao clero foram concedidos muitos privilégios. O paganismo migrou para dentro da igreja, então imagens de deuses pagãos viraram imagens de santos católicos, e assim o reforço da Santíssima Trindade, e algo que foi uma divisão de águas que, a meu ver, trouxe um aspecto negativo para a humanidade, foi a junção do Antigo Testamento, que é um livro importante do ponto de vista religioso, histórico, em relação à história dos hebreus,
um livro importante na riqueza de símbolos, de ensinamentos, mas que não tem relação direta com os ensinamentos de Jesus que estão contidos no Novo Testamento. Na redação da Bíblia Sagrada católica, a Igreja Cristã, que estava se formando, que depois foi dividida em Igreja Católica, sob a hierarquia máxima do Papa, e a Igreja que não aceitava a infabilidade e a hierarquia do Papa, que foi a Igreja Cristã Ortodoxa, mas da região oriental do Império Romano, do Oriente. Então houve esse cisma, essa cisão, e a Igreja Católica ficou soberana na região ocidental do Império Romano. A Igreja Católica, então, definiu que a Bíblia teria 46 livros do Antigo Testamento, aproveitados da Torá, e 27 livros do Novo Testamento. Isso porque realmente eles queriam impor não aquela imagem de um Deus Pai, de um Deus amoroso, um Deus que perdoa, mas sim de um Deus, como estava no Antigo Testamento, um Deus castigador, vingativo perante aqueles que erram, porque assim as pessoas teriam mais temor a Deus e temor aos seus representantes na terra, que seriam justamente o Papa, os bispos, os padres, os representantes de Deus aqui na terra, principalmente o Papa. Então, dessa forma que foi redigida, a mando do Papa foi redigida por São Jerônimo, e ao final do Império Romano do Ocidente, da queda do Império Romano do Ocidente em 487, a Antiguidade então foi substituída então já para a Idade Medieval, uma época de trevas, de ignorância, de perseguições, de violência, em que a Igreja Católica tornou-se dominante, absolutamente dominante, possuidora da maior parte das terras europeias, e implantando a Santa Inquisição medieval, em que havia uma grande perseguição contra aqueles que eram considerados hereges, que não concordavam com os dogmas da Igreja Católica, ou pessoas que tinham, às vezes, manifestações mediúnicas, visões. Muitas mulheres foram queimadas na fogueira. Veio também, ao final da Idade Média e já no início da Idade Moderna, a Reforma Protestante, através de importantes reformadores, a que se destaca principalmente Lutero e Calvino. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e manteve o idioma nas missas, com isso popularizando os ensinamentos de Cristo. Ele pregou contra as indulgências, ele negava a infabilidade da Igreja e do Papa, ele defendia que o homem podia comunicar-se diretamente com Deus. Em 31 de outubro de 1517, foram pregadas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, dando início assim oficialmente à Reforma Protestante. Porém, ele conservou muitos elementos da doutrina católica, entre eles a forma original como a Bíblia estava redigida, o que foi uma pena, porque os ensinamentos eles vieram para dar um novo conceito, uma nova transformação para a humanidade, diferente de muitos que estavam contidos no Antigo Testamento, que mostrava a imagem de um Deus que precisava ser muito mais temido do que amado. E assim os seus representantes na Terra, e principalmente o Papa, da mesma forma, impunham uma autoridade, impunham um certo temor perante os seus seguidores. Mas como Jesus, ao partir, havia nos prometido, ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Espiritismo, uma doutrina consoladora, a terceira grande revelação, através de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Allan Kardec, que vivia em plena era do Iluminismo, em que se desenvolviam as artes, a ciência, em plena era da Revolução Industrial, e com isso uma época de muito racionalismo, muito desenvolvimento intelectual, científico. Um homem muito voltado para a ciência, era um grande cientista, um escritor, um educador, um homem extremamente culto. Foi muito importante nesse período racional, e no início ele
foi muito cético em relação àqueles fenômenos das mesas girantes que ocorriam com muita frequência em Paris. Ele assistiu a muitas dessas diversas vezes para sessões mediúnicas, que muitas vezes ele recusou, até que ele foi ao encontro numa sessão na residência da família Bodin e viu as médiuns Julie, de 14 anos, e Caroline, de 16, recebendo mensagens espirituais. Aquilo o impressionou muito. Ele também foi ajudado por outra médium, a Ruth Céline Jaffé, posteriormente, que foi a penúltima reencarnação de Chico. E Allan Kardec, então, a primeira pergunta que ele fez ao Espírito da Verdade, aos Espíritos, foi: o que é Deus? E não quem é Deus. O que é Deus? E os Espíritos, o Espírito da Verdade, respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veio de várias regiões de Paris, do resto da França e até de algumas outras cidades da Europa, com palavras muito semelhantes, mas com o mesmo significado. E aí vemos também, então, a imagem de Deus já não com aqueles atributos, aquelas formas humanas, com aqueles arrependimentos, aquelas situações que víamos no Deus descrito por Moisés, um Deus com raiva, sentimento de vingança que castiga, mas se arrepende, tirano. E é aquela mesma imagem apresentada por Jesus, um Deus como Pai, um Deus Criador, um Deus que nos ama, que nos vê como filhos e que nos dá a oportunidade de evoluir e melhorar, um Deus que é amor. Essa foi a visão que Jesus nos trouxe e que foi mantida no kardecismo. Através da codificação das obras de Allan Kardec, isso faz. Então, as três grandes revelações para a humanidade. Primeiro, Moisés, em 1250 anos antes de Cristo, trazendo lei de justiça e o conceito de um Deus único, monoteísmo. Depois, Jesus o precedeu a segunda grande revelação através da lei do amor e a síntese religiosa, um aperfeiçoamento, mas com a linguagem através de parábolas, uma linguagem de uma forma alegórica. E a terceira grande revelação, o Espiritismo, a partir de 1850 da nossa era, trazendo a lei da verdade de uma forma despersonalizada através de mensagens espirituais, abordando muito o aspecto científico e filosófico para essa doutrina. Então, o caráter do Espiritismo é de ciência, de filosofia, de religião, tem um aspecto coletivo através de mensagens de vários médiuns, e o Espiritismo prega que não ensina nada contrário ao que o Cristo ensinou, mas amplifica, completa e explica em termos claros o que tinha sido dito em forma alegórica. Aqui, instruções dos Espíritos, Jesus Cristo e a lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, que hoje já se encontram no nível. Jesus Cristo e as leis de Moisés. As leis de Moisés foram modificadas por ele, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Essa é a mensagem. O Espiritismo e a lei cristã, assim como Cristo disse: não vim para destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente, que foi dito apenas sob a forma alegórica. Aqui os pilares da terceira revelação do Espiritismo: a crença num Deus único como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, a pré-existência da alma, a reencarnação, vidas sucessivas, neste e em outros mundos, portanto acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, a lei de ação e reação e uma responsabilidade pessoal, isso nos levando a sempre praticar a reforma íntima antes de qualquer coisa, e a comunicabilidade dos espíritos. O Espiritismo, então, une a ciência, da qual ele não é adversário, mas aliado, a religião, que tem como base a doutrina do Evangelho de Jesus, e a filosofia de vida através da reforma íntima. Então, a religião é o amor, filosofia, sabedoria, ciência e inteligência. Três expressões máximas apresentadas pelo nosso Divino Mestre Jesus. A filosofia esclarece, a religião sublima e a ciência estuda e comprova
A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e as outras as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que a Deus não podem contradizer-se. Isso escrito por Allan Kardec, Espiritismo. Outra mensagem de Kardec: a ciência estuda os efeitos, o espiritismo remonta às suas causas. No dia em que a ciência provar que o espiritismo está em erro num ponto, cumpre aos espíritas abandonar este ponto equívoco. E vemos aqui o respeito que ele, como cientista, Allan Kardec também nos ensinou que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes. Por isso que ele pregava que fora da caridade não há salvação. Não basta não fazer o mal, o homem é responsável pelo mau resultado de não haver praticado o bem. Conceito muito semelhante ao que Voltaire, outro gênio do iluminismo, diz: todo homem é culpado do bem que não fez. E ele disse mais: eu acredito no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. A falsa ciência gera ateus, a verdadeira ciência leva os homens a se curvarem diante de Deus. Magnífico. Albert Einstein, um dos maiores gênios da história da humanidade, também diz: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Por isso que muitos ignoram as leis de Deus, ignoram a vida espiritual, e muitos, dessa forma, acabam às vezes contestando o espiritismo. O espiritismo, então, é a soma da religião, a união da religião com a ciência e com a filosofia de vida. Aqui algumas obras de referência: o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, os Livros dos Espíritos, a Bíblia Sagrada, o Consolador, de Chico Xavier, através de mensagens do Espírito de Emmanuel, e aqui alguns sites de onde saíram algumas mensagens, alguns textos e imagens. Meus irmãos, muito obrigado, e como vos havia falado no início, vamos fazer uma preleção, uma prece, para o nosso planeta Terra. Então vamos unir nossos corações e mentes neste momento e vamos fazer brotar do nosso cardíaco uma energia de muito amor, de muita luz, que vai envolver todo o nosso planeta, iluminando a região do umbral das trevas, onde irmãozinhos encarnados precisam de ajuda, de amparo, e pedir que essa energia ilumine a todos os cantos do nosso planeta, a todos os países que passam por um momento, todas as nações, todos os países por momentos tão difíceis. Que o nosso Pai Criador possa iluminar a todos, nos proteger e nos conceder a bênção, a graça de que se encontre uma solução para esta pandemia, quer seja através de uma vacina ou através de medicamentos, mas que possa ser concedido pelo nosso Criador essa solução, esse bálsamo para o alívio diante de tanto sofrimento. Que os irmãozinhos que estão desencarnando possam ser recebidos pelo plano espiritual com todo o amor, e que seus familiares, seus parentes que aqui permanecem possam ser consolados. Vamos assim honrando o nosso Pai, nosso Criador, através da oração que o nosso Divino Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois a ti, Senhor, pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela atenção e que tenham uma boa semana. Que assim seja.